E eu queria abordar aqui, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes, 6 pontos que eu acho cruciais para serem discutidos e debatidos nesse momento. Primeiro que eu quero dizer que a minha família, deputado Antônio Carlos Arantes, foi atingida nessas últimas semanas pelas geadas, porque eu venho de uma família de cafeicultores. O Arnaldo Botrel, presidente, que está aqui presente remotamente, ele é um dos muitos clientes agricultores do meu pai. E toda a nossa região, o deputado Antônio Carlos Arantes sabe muito bem disso, ela, direto ou indiretamente, ela depende da cafeicultura. Então, eu queria fazer algumas reflexões aqui e dizer que essas reflexões, elas vêm também com algumas proposições, com algumas propostas e até mesmo com algumas discussões que nós poderemos fazer num breve futuro para tentarmos resolver esse problema. Aqui, deputado Antônio Carlos Arantes, ao contrário de outros deputados que utilizam da dor dos outros para fazer palanque político, nós vamos utilizar esse espaço aqui para discutir ideias, debater soluções. É bom lembrar, pessoal, que um dos aspectos importantes que pairam sobre a agricultura brasileira não diz respeito somente à questão climática, essa questão das geadas nas últimas semanas. Esse é mais um dos problemas. A questão climática foi um problema, um agravamento a mais. E, diga-se de passagem, um agravamento inesperado. Se, por um lado, nós temos uma política de desvalorização da moeda, uma política cambial, que traz algumas vantagens para o setor agrícola, que traz maior competitividade a alguns produtos, como a soja, como o milho, como o leite, como o próprio café. Por outro lado, deputado Eli Grilo, há um efeito que eu posso chamar de um efeito colateral severo. Por quê? Porque essa política de desvalorização cambial, ela eleva o preço dos fertilizantes, eleva o preço dos defensivos agrícolas, porque todos eles são cotados em dólar. Esse é o primeiro problema que eu queria levantar aqui. Daí, nossa secretária que está nos ouvindo, e que poderia fazer uma interlocução com a nossa ministra da Agricultura, nós precisamos urgentemente de uma conjugação de esforços entre o governo federal, governo do estado, no sentido de uma desoneração temporária dos insumos agrícolas. Essa é uma primeira proposta, secretária. Nós precisamos uma desoneração temporária sobre os insumos agrícolas aqui no nosso estado. Segundo ponto que eu queria levantar aqui, anotei alguns. É importante também, secretária, pensar o seguinte: na correção da tabela do ICMS, imposto de importação, demais tributos e contribuições que pairam sobre os insumos destinados à agricultura. Vou dar um exemplo aqui. O preço da tonelada de adubo. A escalada do preço do adubo nos últimos anos, o deputado Antônio Carlos Arantes sabe muito bem disso. Também levanta um outro problema. O preço do diesel. Aí a gente tem um discurso que às vezes é contraditório, porque fala-se em apoio ao agronegócio. Mas o que vemos são medidas que contrapõem essa ideia. É necessário que esse parlamento, é necessário que o Congresso Nacional, o Senado Federal, se una em torno de um objetivo específico voltado à proteção verdadeira do agronegócio. Não uma proteção mediana, vou chamar assim. Terceiro ponto que é importante. Nós precisamos do apoio técnico, secretária, da Emater. Porque a Emater, ela tem nesse momento a expertise, a capacidade de fazer o levantamento dos prejuízos. E junto com o levantamento dos prejuízos, auxiliar os produtores rurais na renegociação das dívidas bancárias.
Quero conclamar aqui, secretária, um papel que é importante que pode ser feito pela Emater nesse momento. E aí, a senhora que é uma acadêmica, e várias vezes eu já disse isso aqui, nós precisamos fortalecer a EPAMIG, o papel da Embrapa em Minas, das universidades estaduais e federais, para que haja investimento em pesquisa voltada para a melhoria genética das nossas plantações, para tornar as nossas plantações mais resistentes a essas intempéries climáticas. Na Colômbia já existe isso, secretária. Pode cair a geada que for. As lavouras estão preparadas para isso, mediante a muita pesquisa. E aí não tem só geada, tem seca. Tem secas que são prolongadas e é necessário investir em pesquisa nesse sentido. Quarto ponto. Ontem, dia de ontem, a Organização das Nações Unidas apresentou um relatório das mudanças climáticas e todos vocês devem ter acompanhado. E as mudanças climáticas assustam a questão do agronegócio. Ou investimos em pesquisa para preparar para a repetição de climas extremos, como presenciamos nos últimos dias, ou comprometemos drasticamente o futuro da agricultura no nosso estado. Quinto ponto que eu queria também levantar aqui como proposta concreta, é necessário chamar BDMG, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Embrapa, EPAMIG, Emater, Secretaria de Agricultura, Ministério da Agricultura e principalmente os pequenos produtores rurais para um grande diálogo, necessidade de crédito, de prorrogação de contratos de entrega de safra, refinanciamento, substituição de garantia, secretária. Entender o que realmente é prioridade nesse momento, mas sem perder o foco de que existem estudos de mais de 1.400 pesquisadores que já apontam para grandes mudanças climáticas no hemisfério sul. Nós temos que nos preparar para isso, deputado Antônio Carlos Arantes. Sexto ponto. Eu quero propor aqui, deputado Eli Grilo, a formação de uma frente ampla, suprapartidária, para conjugar esforços no sentido de nós buscarmos a desoneração, ou pelo menos a carga tributária que incide sobre os insumos voltados para a agricultura. Inclusive, queria já propor um requerimento nesse sentido. Dessa comissão, uma assinatura nossa em conjunto, para pedirmos ao Ministério da Agricultura, à Secretária de Agricultura, a desoneração momentânea que seja dos insumos que são altamente necessários para a prática do agronegócio em Minas Gerais, da fruticultura, da formação, da plantação de verduras, melhor dizendo, porque é uma necessidade, nesse momento, de resolver de forma crítica o que nós estamos vivendo. E é bom lembrar, deputado Eli Grilo, que o choro daquele cafeicultor que estava com o deputado Antônio Carlos Arantes é o choro de muitos, porque o café tem uma característica que é sui generis. Muitos produtores, melhor dizendo, já comprometeram a safra futura, porque tem a venda futura do café e não sabem como irão entregar. É por isso que a gente não pode ficar aqui só no discurso. Existem proposições aqui que foram levantadas. Eu gostaria, inclusive, de pedir também que as notas taquigráficas dessa audiência pública fossem enviadas ao Ministério da Agricultura para se ter conhecimento lá das propostas que nós estamos fazendo nesse momento. Muito obrigado.